Estamos falando direto da sala das com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de São João do Nepomuceno, com a secretária Belkis Furtado, secretária de Educação, com Leonardo Ribeiro, secretário de Planejamento e Gestão. Eu me lembro aos convidados aqui, eu acho que há vários anos a gente vem retornando essa discussão. Eu me lembro de um discurso muito famoso de uma professora que vai ao congresso e um desses assuntos que ela fala é da alimentação escolar, do plano de alimentação escolar. Então a gente já percebe que já há alguns anos, Belkis, há uma certa incompreensão ou até mesmo uma certa discussão em torno desse assunto. E aí nesse momento eu gostaria de aproveitar aqui o Leonardo e você, para a gente trazer as explicações para a comunidade entender, porque legislações, leis e coisas muito específicas e que nós às vezes no dia a dia não faz parte da nossa realidade e a gente acaba não compreendendo. A sigla se chama PNAE, é isso? É o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse PNAE, ele é regulado ou ele existiu partindo de onde? Não, o PNAE, ele é uma série de programas do governo, para a suplementação da educação. Então o PNAE... Governo federal. Governo federal, tá? Governo federal. Então ele tem ele já existe, já há bastante tempo, e ele é específico da merenda escolar. O que ocorre é o seguinte: eles têm um valor, muito pequeno que eles repassam para o município, de acordo com a faixa etária do aluno e de acordo com o tempo que ele permanece na escola, é um valor que varia de 39 centavos até R$1,50, a gente tem essa expectativa aí. E esse valor, o nosso município, de acordo com o número de alunos matriculados e o tempo que eles ficam na escola, o ano passado, nós tivemos um repasse de R$300 mil, e esse ano, como o ano passado a gente cadastrou os alunos, que ficam no projeto e tivemos um aumento grande nos alunos também nas creches, esse ano a gente está com uma expectativa de R$400 mil. E nós temos uma necessidade, e isso é um compromisso também do Hernandes, de cada vez estar melhorando mais a oferta da merenda. Melhorando o quê? Com os produtos, com a qualidade, com os alimentos, com a questão da nutrição também e dessa oferta. Então nós temos diferentes ofertas de merenda. Na creche nós oferecemos 4 refeições, as crianças que ainda fazem, se alimentam em mamadeiras, a gente oferece 3 mamadeiras, tem escolas, principalmente da zona rural e algumas de São João, que os alunos chegam e recebem um café e depois o almoço. Os alunos que estão em tempo integral, em algumas escolas, eles recebem o café, o almoço e depois tem um jantar que a gente chama, que é uma alimentação. Então a nossa merenda, ela tem a refeição, que é o arroz, o feijão, a carne, praticamente todos os dias, legumes, verduras, nós temos muitas frutas, nós temos doces, nós temos queijos, nós temos biscoito, leite, nós não ofertamos sucos industrializados, nós adquirimos a polpa da agricultura familiar e fazemos o suco. Então a nossa merenda, ela é muito rica. É a qualidade, diversidade, não só a quantidade, a diversidade e a qualidade também. Isso mesmo. E a gente tem, na nossa secretaria, 2 nutricionistas que são responsáveis e que procuram acompanhar muito. O ano passado, devido ao número grande de alunos e também a pandemia alterou muitas questões, nós tivemos um aumento muito grande dos alunos que utilizam a merenda. Porque nós tínhamos em alguns lugares que só 30% dos alunos da escola utilizavam a merenda. Hoje, naquele mesmo público, nós temos 60%, 70% de aluno. Nós tivemos uma inflação dos produtos que são mais utilizados, como o arroz, o feijão, o gás, e uma série de outros alimentos que nós tivemos um aumento de quase 68% e não tivemos o repasse. Então,
uma licitação que nós fizemos no início do ano de 2022, que naquele quantitativo e naquele valor ela teria que finalizar o ano, em agosto nós já não tínhamos quantitativo para a compra, né? Porque devido à quantidade, né? Porque a gente, né, não vai deixar faltar merenda. E isso, a partir de agosto do ano passado, nós começamos a monitorar, conversar muito com as nutricionistas, conversar com a equipe da escola, solicitando a eles que fizessem esse levantamento, e chegamos ao final do ano com um gasto na merenda de 2,5 milhões. Né? E enquanto o governo só repassou 300 mil. Então é algo assim que não é possível, né? A Secretaria de Educação, ela não tem como fazer a oferta, né? Vamos dizer assim, assumir esse gasto de 2,5 milhões, né? Então, como nós não queríamos, vamos dizer assim, diminuir a quantidade da oferta, porque nós temos alunos que não merendam uma vez, eles merendam mais de umas vezes. Não gostaríamos também de retirar nenhum produto, né? E manter essa oferta para os alunos, que vamos dizer assim, o objetivo principal do projeto, que é a merenda escolar para os alunos. Nós tivemos que tomar algumas medidas, né, para tentar buscar um equilíbrio, já que os recursos que nós recebemos, eles não são suficientes, né? Mas em momento algum nós deixamos os nossos funcionários desprovidos, né? O município de São João Nepomuceno, ele tem uma prática que ele oferece para todos os funcionários, né? Tanto pela manhã como à tarde, também os que trabalham à noite, o pão, a manteiga e o café. Todos eles têm essa possibilidade. Então, na busca desse equilíbrio, nós tivemos que tomar algumas medidas devido a quê? Devido à necessidade da dotação orçamentária, devido à legalidade, né, dos recursos da merenda e devido à não possibilidade e o não querer também da administração pública de reduzir a quantidade e o valor nutricional da nossa merenda. E uma questão importante, que é todo esse contexto, tudo que as nossas nutricionistas realizam, praticam, está estabelecido no Plano Nacional de Alimentação Escolar. Existe uma lei federal, resoluções do Ministério da Educação, que estabelecem o mínimo nutricional, o mínimo de refeições, o mínimo de frutas, legumes, a composição nutricional que nós colocamos para nossas crianças está estabelecido em lei. Está estabelecido em resolução. Então nós aqui executamos o que está previsto na lei. A lei estabelece que o município vai receber financeiramente proporcionalmente ao número de alunos. A lei ela é totalmente contextualizada na alimentação aos alunos, às crianças, aos bebês. Então é toda ela vinculada ao aluno, ao matriculado na escola. Então, assim, a lei em nenhum momento ela estabelece a possibilidade de um servidor alimentar, de um professor, de uma cantineira. Fala só exclusivamente os alunos. O produto a arrecadação é dos alunos e o produto é revertido aos alunos. Então, o Plano Nacional estabelece isso. Em função disso que aconteceu no ano passado, essas medidas que a gente acabou tomando, que gerou um desgaste muito grande, principalmente entre os servidores que alimentavam com as crianças, fruta, comida normal, que a gente fez de certa forma esse corte, mas não foi um corte. O corte eu entendo o seguinte: quando o município pode dar, ele corta. Nesse momento não é um corte, sim cumprir o que está na lei. Voltando aqui o que a Belkis disse, é uma verba que chega, mas já é deficitária. Já é deficitário. O município, quando complementa nas políticas do Plano Nacional de Alimentação Escolar. E quanto mais o município complementa, você está impactando o orçamento de certa forma em outras áreas. Até porque assim, nós conseguimos o ano passado esse volume financeiro para custear a alimentação escolar, porque nós ficamos praticamente 2 anos com os alunos não tendo essa demanda de alimentação, porque funcionou em tempo híbrido, os alunos não estavam em casa, nas escolas, aí acabou acumulando um valor maior na conta, porque esse valor poderia ser acumulado sem problema, ele pode ser gasto no ano subsequente,
Só que o ano passado nós tínhamos recursos em saldo na conta que conseguiu custear. Só que agora, esse ano, a gente não tem mais essa disponibilidade financeira nem orçamentária para cumprir essa demanda. E a gente não quer diminuir o valor nutricional, até porque a gente nem pode diminuir, que a lei estabelece que nós temos que cumprir aquele valor nutricional para as crianças. Então, assim, a medida que nós tomamos está escrito na lei que a alimentação é aos alunos. Os professores, cantineiros não podem se alimentar. Eles têm o direito, como todos os servidores da prefeitura, ao pão de sal, ao café, que a gente fornece para todos os servidores do município. Então, assim, o que a gente não pode, que está sendo uma discussão muito grande, a gente não pode descumprir o que está escrito na lei. A gente pode ser punido por isso. A gente fazer até um paralelo, o ano passado, semana passada, nós estamos em processo aqui de pagamento de uma multa de R$27 mil pelo município não ter tido concurso entre 2007, 2008, 2009 e 2010. Ou seja, nós descumprimos uma lei federal que todo município é obrigatório ter concurso público, não fez concurso público e nós pagamos agora uma multa que não depende de gestão. Depende da gestão, que a multa é do município. Quem tiver como prefeito paga a multa, mesmo que a origem do problema não tenha sido através da gestão do Hernandes, que ele já fez o concurso e fará um novo concurso, mas a multa foi aplicada, a gente negociou a multa ainda, a multa era de 90 mil, vamos pagar 27 mil, mas por um problema anterior, por exemplo, descumprimento de legislação. A ABEL sofreu com isso, teve que assinar inúmeros empenhos nesse sentido. Nós pagamos indenizações aos professores na ordem de R$3 milhões de ações judiciais pelo município entre 2014, 15, 16, 2013 também, alguns anos anteriores à gestão do Hernandes, de não ter regularizado a jornada de 1/3 dos professores. Ou seja, o município não cumpriu a lei, que era para ter regularizado no âmbito do município a jornada de 1/3, não existiu esse documento. A grande maioria dos professores entraram com uma ação contra o município e a gente não ganhou nenhuma ação. A gente não ganhou ação por nossa incompetência e não conseguir defender o município, assim como não tinha como defesa, porque não existia uma obrigação de lei que o município não tinha. O que o município teve? Pagou R$3 bilhões de recursos próprios, não foi recurso da educação. Recurso da educação não pode ser indenizado judicialmente, mesmo sendo professores, não pode usar recurso da educação para indenizá-lo, pagou com recurso próprio. Então o que a gente está falando é o seguinte: a decisão que nós tomamos agora é uma decisão assertiva, porque nós temos lei que nos respalda a nossa decisão. Até nós trocamos uma ideia na semana passada, o Ministério Público do Estado de São Paulo notificou a Prefeitura de Diadema porque ela estava autorizando servidores da rede da educação e se alimentar dos alimentos que são para as crianças. Entendeu? Então, assim, é uma questão assim, o Ministério Público de São Paulo vai ser São Paulo, mas o programa é o PENAI. O que vale aqui vale em São Paulo, vale no Acre, vale em tudo quanto é lugar. Então, assim, a gente não pode fazer isso porque existe uma previsão legal de não poder, exclusivamente aos alunos. Então, assim, não tem aonde a gente fazer a forma diferente disso. Até a gente discute, né, Bill? Falando que está tendo sobra de alimentos, a prefeitura está jogando fora alimentos. Todo alimento, acho que a Bel pode explicar um pouco melhor isso, todo alimento ele deve ser reaproveitado. As cantineiras são orientadas nesse seguinte, né, Bel? A questão é o seguinte: como nós temos nutricionistas, as nutricionistas, o trabalho dela não é simplesmente ver a questão nutricional dos alimentos e a quantidade, mas também ver o funcionamento e o preparo desses alimentos. Então, o que precisa inicialmente? Fazer um controle, né, de quantos alunos que vão se alimentar, e isso é possível dentro das formas que ela tem, né, que o próprio programa passa. Então é preciso ter este controle, né, servir aos alunos, e tudo que, né, não for consumido naquele dia, ele deverá ser acondicionado, né, guardado ou no freezer ou na geladeira, ou mesmo no outro dia ele retorna para os alunos, dependendo do que foi servido naquele dia, no mesmo formato. Né? Tipo assim, uma macarronada, hoje serviu, os alunos adoram, mas sobrou um pouquinho. No outro dia pode ser ofertado, né, para os alunos que quiserem, né, porque foi tudo guardado, nós temos todas as normas, né, equipamentos, geladeiras, freezer, ou se não voltar num outro dia ou voltar de uma forma. Então não é permitido
que se jogue nada fora. A única coisa o único alimento que pode ser descartado é aquele que sobra no prato dos alunos. Mas também nós temos a orientação que as serventes, elas devem servir o prato dos alunos num quantitativo menor na primeira vez. Se ele desejar repetir uma vez ou outra vez, ele vai voltar, mas com o objetivo que não sobra. Isso até faz parte de uma política de alimentação, né? Da criança não encher o prato e não comer tudo. Então isso também é um processo educacional. Então o único alimento que ele pode ser descartado é aquele que sobra no prato dos alunos. Aquele que sobra na panela, ele deverá ser guardado e no outro dia ou na outra semana ele voltar num outro formato, porque isso tudo é possível dentro da cozinha, dentro das normas que a gente tem e tudo. Então essas são as questões, né? Se alguém souber de alguma escola, né, que está descartando o que nem foi servido, é preciso nos comunicar para os nutricionistas irem a essa escola e novamente orientar essa equipe que está na preparação dos alimentos. E até quando nós fomos em Brasília também, na semana passada, nós até discutimos isso com alguns deputados sobre essa questão do programa. Que o programa ele tem alguns pontos também que a gente tem que entender também, que eles precisam também se atualizar. Principalmente, sim, o programa fala só na compra do alimento, mas você não pode pagar gás. Mas como é que você faz o alimento sem ter o gás? Então, o município de São João consegue o pagamento de um gás, mas tem muitos municípios que não têm condições. Isso também foi a própria, os deputados, alguns questionaram nesse sentido para a gente. Então, assim, o que nós precisamos fazer, se tem alguma condição de mudança, não somos nós que vamos fazer a mudança. Não é um projeto de lei do Executivo para o Legislativo para mexer nesse projeto. Não é a nível de Estado. Isso tem que ser mudado a nível federal. Deputados e senadores precisam reformular ou acrescentar condições para que a gente possa executar. Então, assim, a questão assim, de ter alguma reivindicação, que a cantineira ela manipula o alimento, ela não pode comer? Infelizmente não. A gente entender que isso é certo ou se é errado, para nós o que vale é que está escrito na lei. Então a gente não pode interpretar aos nossos olhos as nossas vontades. Se a lei permitisse que a cantineira que manipula alimentasse, beleza, a gente poderia autorizar. Mas não tem nada expresso na lei que aquela pessoa que manipula o alimento tenha o direito ou que possa se alimentar. Não existe essa condição. Então essas condições que vão acontecendo, a gente tem que discutir isso a nível federal, como nós fizemos na semana passada, como fomos a Brasília, a oportunidade tivemos de estar com eles, algumas pessoas, nós conversamos sobre esse tema. Então assim, a gente tem que deixar claro para toda a população o seguinte: a decisão que foi tomada foi uma decisão assertiva. Caso tenha alguma coisa que nós infringimos, nos apresenta de forma de lei, conforme a lei tal, a resolução tal do MEC, fala que vocês cortaram, mas não pode, que a lei que pode fazer isso, que até agora, depois da decisão que nós tomamos desde fevereiro, não apareceu nenhum documento falando que nós estamos infringindo uma lei. Agora, se é um desejo, um A, ou B, ou C, que acha na opinião dele que a gente deveria dar, beleza, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas a gente tem o direito também de discordá-la, e quando a gente discorda, a gente apresenta documentalmente o porquê que aquela opinião dela está equivocada. Porque a nossa decisão é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil de tomar, visto a repercussão que foi entre todos os servidores da área da educação. É um desgaste para o executivo, mas é um desgaste que a gente está fazendo que é o certo. Fazer o que é o certo é muito difícil. É muito desgastante, mas você pode ter certeza que ao longo do tempo, e o tempo tem nos mostrado isso, que quando a gente tem uma decisão naquele momento que causa um pouco de indignação entre algumas pessoas, ao longo do tempo eles vão entender que aquela decisão é a decisão assertiva a ser tomada naquele tempo. E principalmente, nos casos, todos os nossos servidores, foram mais acho que de 6 ou 7 concursos que foram feitos no município, todos foram entrados pela Lei 1861. A 1861 que rege os direitos e deveres dos servidores. Então todo mundo tem que ter o mesmo direito. Por que os servidores da educação vão ter uma alimentação com arroz, feijão, fruta, e os auxiliares civis gerais, o cara que está fazendo a limpeza do córrego, o agente administrativo, o escriturário, o dentista, tem acesso só ao pão e ao café? Por que um segmento vai ter uma questão alimentar diferenciada da outra? Então não faz sentido isso, entendeu? Então assim, a gente está todo o tempo aqui tentando corrigir e tentando ajustar as coisas. O prefeito Hernandes nunca deixou claro que ele não quer resolver o problema de tudo.
Mas se o problema aconteceu e eu tenho condição de resolvê-lo, mesmo que há um desgaste, mas eu estando certo na minha decisão, não há dúvida que o enfrentamento que nós vamos fazer é nesse sentido. E tantos outros casos que a gente já viveu, concurso público, a gente teve que enfrentar vários problemas de arrecadação, e o Hernandes enfrentou, nós enfrentamos todos com ele essa decisão, mas sim, são decisões difíceis, mas eu tenho certeza que todos vão entender, eu acho que a grande maioria já entendeu, mas algumas situações pontuais, a gente dá a eles o direito, nós vivemos um país democrático, todo mundo pode se expressar, mas que se expresse e nos aceite a nossa contra-argumentação, que a gente está com a legislação. Caso tenha alguma situação, como o Abel falou, nos apresente que alguma coisa nós estamos infringindo com relação a essa questão da alimentação escolar, a gente estuda para a gente talvez mudar a opinião, mas inicialmente, pela orientação que a gente tem do Ministério da Educação, a orientação que a gente tem da MM, da CNM, são órgãos que nos orientam nesse sentido, a decisão que nós tomamos é uma decisão assertiva, que causa um impacto, a gente entende, mas acho que a população e os servidores têm que nos entender também da nossa responsabilidade, que a gente não quer agora deixar um passivo para um próximo prefeito, que por uma medida tomada errada agora, o município vai ser punido daqui a 5 anos, 10 anos, igual já aconteceu nesses exemplos que a gente acabou dando aqui. É bom só a gente frisar aqui isso que você coloca, Léo, as hierarquias das leis, né? Hoje no Brasil é isso, as leis federais elas são superiores às leis estaduais e municipais, então as nossas leis, a gente não tem aqui embaixo o poder de mudar as leis lá em cima. O Léo cita Brasília, o Belkis, em Brasília esses tipos de projetos ou esses tipos de ações são chamadas de pautas bombas ou medidas antipáticas, né? Então, fuja das pautas bombas, das medidas antipáticas. E eles chamam isso lá no Congresso abertamente nesse sentido. Por quê? Porque isso gera o desgaste na gestão. A gente sabe que o professor, mas o profissional do magistério, e assim como vários outros profissionais, eles têm os horários mesmo muito corridos, até porque para complementar o salário é permitido o professor ele ter 2 cargos, então ele tem um horário muito corrido, mas uma das questões da lei é a igualdade, né, e a impessoalidade. Eu sei que isso vai trazer, uma medida que lá em Brasília chama de antipática, vai trazer uma antipatia para o gestor, mas lembrando que isso não é pessoal, né, o Belkis, a lei ela prima pela impessoalidade, você está fazendo isso porque a lei lhe obriga a fazer isso. Com certeza, né, não é uma decisão fácil, né, A gente não gostaria de estar tomando essas decisões, né, a gente gostaria sempre de estar pulando essa etapa, né, vamos pular, depois a gente resolve. Só que hoje nós temos órgãos de controle, né? Nós temos o próprio Conselho de Alimentação Escolar, nós temos as próprias nutricionistas lá da secretaria, que elas prezam por fazer o trabalho delas da forma que tem que ser, né? E então isso faz parte, né, de um cargo de gestão. E aí a gente tem que fazer, e a gente não foge da responsabilidade de estar conversando. O ano passado nós já estávamos nesse monitoramento, já estávamos alertando os diretores que eles fizessem o repasse destas situações para os seus funcionários. Este ano nós reunimos com todos os funcionários que fazem, né, a preparação do alimento, né, eu estive com eles, eu conversei com eles, eu pontuei cada situação, né, que estava ocorrendo e que esse ano nós teríamos que corrigir, porque não era possível continuar, né? Então são essas questões, né? E a gente também, como o Léo colocou, as pessoas fazem o julgamento de acordo com o senso comum. Só que nós, gestores públicos, e a utilização do recurso público não nos permite avaliar as nossas decisões pelo senso comum, né? A gente tem que avaliar de acordo com o entendimento do que está escrito ali. Então, é isso que a gente tem, né? E é essa forma que a gente precisa de fazer, porque a gente precisa fazer uma gestão com responsabilidade e compromisso. A gente traz esses esclarecimentos sobre o PNAE, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, mas na fala da Belkis ficou muito claro isso, que esse esclarecimento aqui
não ofusque talvez a principal informação que ela levou e está trazendo para você que acompanha essa entrevista, é que a nossa merenda escolar, ela é de qualidade, ela atende todas as normas específicas e os pais que estão em casa saibam que o seu filho está sendo bem alimentado de forma substancial, mas também de forma nutritiva. Eu acho que talvez seria a mensagem que deveria ficar mais evidente aqui. Claro que nos traz essa necessidade de trazer esses esclarecimentos, mas eu acho que os pais já conhecem de perto a nossa alimentação escolar. Quero agradecer aqui a Belkis Furtado mais uma vez pelos esclarecimentos. Obrigado, Bel. Eu que agradeço. Leonardo, obrigado pela participação, trazendo esses esclarecimentos sobre o PENAI. Um abraço a todos os internautas e estamos sempre à disposição aí para futuros esclarecimentos. Muito bem, a Ascom sempre trazendo informação para você. Fique sempre ligado nas nossas redes sociais e os canais oficiais da Prefeitura. Grande abraço.